Então, pastor. Olá, Luciano. Oi, Hans. Oi. Tudo bom, Hans? Graças a Deus, tudo bem. E a Úrsula, como vai? Tá boa também, graças a Deus, tudo certinho. Eu tenho acompanhado vocês pelo Facebook. Então, e essa barba branca aí é da onde? É da pandemia? É da pandemia, e para mostrar que eu já tenho idade, né? Então, sabe que Fui olhando... na África você só tem valor se tiver cabelo branco. Uau! O cabelo tá branco e a barba tá branca, viu, Hans? Então, tá muito bom. Como é que está a vida, Hans? Eu estou aposentado e recomendo. Recomendo. Que legal. Mas é um prazer ter Então, você aí participando dessa live com a turma da IBEC. Então, é um privilégio para mim. Estou muito contente. Que bom. Ô, Luciano, para fazer mais o quê? Ora com a gente antes da gente começar a nossa conversa oficial. Vamos orar. Amém. Ô, Paizinho amado, Deus bendito e santo, muito obrigado por este dia. Ao findar desse dia, estamos juntos para conversarmos, Senhor, a respeito da tua obra missionária. E não existe pessoa assim tão boa para nos explicar, falar conosco do que o Hans. É tão bom ouvir o Hans. Obrigado pela vida missionária do Hans, da Úrsula, tantos anos no campo missionário, e tê-lo agora, Senhor, aposentado, compartilhando de suas experiências, para que nos dê lições, ensinos, e de forma que nós saiamos sempre ao campo, ajudando missionários, orando por missionários e abençoando missionários. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo na tua presença e por este acolhimento de ter o Hans conosco aqui, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Hans, bom, a gente tem algumas perguntas aqui para fazer, porque a gente sabe que você tem bastante experiência, ficou bastante tempo envolvido com missões, mas eu já queria, inicialmente, perguntar sobre o seu nome. Qual a sua origem, né? E qual os seus primeiros contatos com o Evangelho, se você veio de casa cristã, ou se isso se deu depois? Então, meu avô era um imigrante alemão. Veio para o Brasil quase 100 anos atrás. E ele era muito crente, já naquela época, influenciou a família. Meu pai... Luterano? Luterano. Meu pai sempre ativo na igreja, organista, tesoureiro, secretário. Também luterano, ele, na profissão de fé, ele tirou o versículo "Ide por todo mundo, pregar evangelho". E ele pensou assim: eu sou muito tímido, vou mandar meus filhos. Então, dos 9 filhos que meu pai teve, mandou todos para o campo missionário. Uau! Você, então, é de um time de missionários. Fora do Brasil, só eu, e tenho um irmão agora na Alemanha, mas os outros todos ativos na igreja de alguma forma. Entendi. Meu pai cuidou disso. A minha mãe, meu avô, por parte de mãe, nasceu na União Soviética. De origem alemã também, mas daquelas famílias que a Catarina Grande levou para a União Soviética, para a Rússia. Okay. E eles conseguiram sair no começo do governo comunista, vieram para o Brasil também. Então, a origem aí é europeia. Mas eu sou gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul, cresci no Brasil, então me sinto bem brasileiro. Alguns dizem que eu sou mais mineiro que outra coisa. Mineiro? Interessante, né? E você, essa sua trajetória, desde a origem familiar e tudo mais, você estudou, você fala quantos idiomas? Em casa tinha que falar alemão, que meu avô era chato nisso. Tem que falar alemão em casa. Uhum. E daí português aprendi na escola, para você ver. E inglês eu aprendi depois no 2º grau. Nunca fiz curso, mas eu tive um bom 2º grau, então aprendi o inglês no 2º grau. E espanhol a gente arranja, né? Tá. Então, alemão, inglês e espanhol. E português, um pouquinho. E português, um pouquinho, só um pouquinho.
E outra coisa, você estudou, fez faculdade além de seminário ou não fez seminário? Como é que foi a sua formação? Então, eu comecei faculdade de economia, fiz 3 anos, mas não terminei. Deixa eu voltar um pouco mais atrás. Quando eu estava com 19 anos, eu mudei para Curitiba. Meus pais já tinham mudado, mas eu estava num colégio interno lá no Rio Grande, então eu vim depois deles. E eu queria aproveitar essa mudança para cair fora da igreja. Tá? O internato lá no Rio Grande do Sul era da igreja luterana, mas eu pensei, não, é que eu vou cair fora desse negócio. Mas eu não conhecia ninguém em Curitiba, só um primo meu. Aí eu liguei, primo, vamos sair hoje à noite? Vamos, já te pego aí. Me levou na igreja, sábado à noite. Deu muito certo essa saída, não. Deu muito certo. Aí no sábado seguinte, primo, já te pego aí. Me levou na igreja de novo. E eu, pode imaginar, 5 anos no colégio interno, só rapazes, eu só tinha um objetivo na vida com 19 anos. Uhum. Arranjar uma namorada. Então, tentei na escola, fui no Colégio Estadual do Paraná, tentei, não consegui. Mas na igreja pensei, opa, também tem umas gatinhas bonitinhas aqui, vou arranjar uma, vou dar uma de gavião por aqui mesmo. E comecei a namorar uma menina de 15 anos, eu tinha 19, 18 anos ainda, e ela com 15. Mas ela logo viu que de crente eu só tinha a fachada. E ela, muito crente, ela disse, Hans, ou converte ou acabou o namoro. Não vai ter namoro, não. E daí tentei escapar, tal. Daí carnaval, tinha um congresso, fui lá, mas só fui a primeira noite, fugi de novo. Daí na Páscoa tem um retiro, numa fazenda, num sítiozinho, né? 20 e poucas pessoas. E aí Deus me pegou. Devocional de manhã, Mateus 26 na sexta-feira santa, Mateus 27 no sábado, Mateus 28 no domingo de manhã. Tinha que ler porque depois tinha que compartilhar no grupo, né? Então não escapei. E eu conheci a Bíblia, a primeira Bíblia que eu ganhei com 8 anos de idade da minha avó. Então, Deus foi falando comigo. Daí, no sábado à noite, no pé da fogueira, encostei no pastor e falei para ele, me explica esse negócio direito aí. E daí ele me explicou e eu disse, eu quero servir a Cristo. Uau! Uma experiência assim. É uma experiência que foi meio racional também, né? Uma coisa pensada. Bem pensado. Eu não disse eu quero seguir a Cristo, quero servir a Cristo. Certo. Os irmãos da minha namorada logo acharam que mais um que se converte só para não perder a namorada, né? Uhum. Mas depois de 2 meses eu já estava liderando o grupo de jovens. E não só isso, Mateus 28, ainda inde por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso. Então eu estou com 48 anos de ministério agora. Uau! 47. Agora, vem cá, os luteranos, eles tinham uma característica quando chegavam ao Brasil, que eles ficavam muito entre eles. Não tinha a questão de fazer missão para fora, mas era mais uma manutenção dessa fé luterana. Vocês foram exceção, na realidade. Na verdade, até hoje é assim. Existe uma missão chamada Missão Zero, que envia mensagens dentro do Brasil. Piauí, Rondônia, e um e outro para fora. Eu sei de uma missionária em Moçambique, mas é muito pouco. No mais, eles tentam alcançar o próprio povo, os povoados luteranos no sul do Brasil e vai até Rondônia. O gaúcho foi espalhando por aí. Mas eu daí me converti com 19 e comecei a dirigir o grupo de jovens, durei pouco. Eu queria servir ao Senhor. Então, o mais velho da minha igreja em Curitiba disse, olha, você encaixa bem no Ministério da Rádio Transmundial em São Paulo. Que tal você ir para lá? Para mim foi uma resposta de oração, uma palavra divina que ele fala, não é? Um toque divino. Eu larguei a faculdade de economia e fui embora para São Paulo. Depois de 3 anos? Depois de 3 anos. Faltavam 2, mais ou menos, para terminar. E daí eu fiz a teologia à noite, não pensando em ser pastor, pensando em aprender um pouco mais. Eu sentia falta de mais conteúdo no trabalho com jovens. E daí fui para São Paulo e terminei a faculdade lá. Então eu fiz a Faculdade Batista completa, depois fiz uma pós, anos depois. Isso, a Faculdade Batista Teológica de São Paulo. Isso. Ali nunca mais fui luterano. Nunca mais foi luterano. De lá você foi para onde? Se tornou batista? Não, daí eu voltei para Curitiba. Naquela época, a minha namorada, aquela que me levou a Cristo e que é minha namorada até hoje. Então era essa pergunta que eu não queria calar. Você, então, se converteu, a menina de 15 anos se tornou sua esposa depois. Isso. Mais 4 anos depois, casamos, minha esposa, minha namorada até hoje. Nós éramos uma igreja chamada Cristianismo Decidido, que tem aqui no Paraná. E uma igreja pequena, são 20 e poucas igrejas da denominação toda.
e eu fiquei pastor ali 15 anos. Uhum. É de orientação, assim, próxima aos batistas, presbiterianos? Da teologia, sim. Na origem são alemães também, eles vieram para o Brasil, os missionários, para alcançar os alemães que tem por aqui. Uhum. Mas aqui começaram a batizar adultos, porque no campo missionário não tem criança para batizar, batiza adultos. Daí mudaram a postura e virou quase praticamente batista. Mas eu não fiquei ali. Eu comecei a sair com o Edson Queiroz, que foi meu colega de faculdade. Tá, o Edson lá de Santo André. Isto, para fazer treinamento das igrejas. Ele tinha aquele ministério, Adson 8 em ação, de preparo missionológico das igrejas. E daí fica difícil você se apresentar. Cristianismo decidido, isso é uma seita ou é o quê, né? E ele era de uma comunidade aqui em Curitiba. Então, também fica difícil se apresentar a comunidade. Daí nós falamos com o pastor Pascoal Piragini, da Primeira Batista de Curitiba, que é nosso colega também de faculdade. Eu só cheguei lá, abona minha ficha aí, e assim eu virei batista. Então, você é da geração dos anos 80 da Teológica, ou 70? Formei em 80, então 77 até 80. Essa turma toda. E aí você teve filhos? 4? 4. Uma menina e 3 rapazes. E me fale um pouco aí da sua família. Nos fale. Então, estão todos crescidos. A menina tem 42 anos, mora na Inglaterra, já 10, 12 anos. Conseguiu um emprego lá, levou a família para lá. E tem um neto com 20 anos já, Luciano. Uau! Está terminando faculdade daqui a um ano. Você está com quantos anos? 66. Eu me aposentei porque na Junta de Missões Mundiais tem limite de idade. Eu bati no limite de idade. Uau. Então, me jubilaram. Mas eu achei muito bom, eu estava cansado já. Foi compulsório o negócio. Foi compulsório. Agora eu saí com 65, um ano antes, que eu já estava sentindo bastante cansado. Então essa moça está na Inglaterra e os demais? Os rapazes, o mais novo faleceu, vocês lembram disso? O Andreas, com 21 anos, só tem 14 agora, faleceu no acidente de trânsito. E os 2 rapazes, um mora na Bélgica, é executivo de uma empresa multinacional lá, e o terceiro é o Samuel, que vocês já viram jogando vôlei, quem assistiu aí. Sim. O Samuel, vocês têm uma história importante com ele também, né? Isso, a adoção, estava com 4, 5 dias de idade quando nós adotamos ele. E eu sempre digo assim, vale a pena adotar uma criança, pode ser campeão do mundo. Medalhista em Pequim, na Olimpíada. Isso, Samuel, filho do Hans. Eu uso muito para falar contra o aborto. Já pensou se tivessem abortado ele, a mulher, exatamente, a progenitora? Ele foi deixado no hospital. A mulher carregou ele 9 meses e deixou no hospital. Eu não sei quem é, não tenho ideia. Imagino que talvez uma moça de 15 anos que não podia criar, sei lá. Mas se tivesse abortado, o Brasil teria um campeão a menos. É verdade. Agora, filho de missionário é missionário também? Como é que estão seus filhos hoje? Então, não necessariamente. Este Samuel, ele é jogador de vôlei, a gente conhece Samuel. Isso. Ele jogou até os 33, agora está com 37, então já aposentou. Mas virou mineiro, está sempre lá em Belo Horizonte. Quero visitar ele no mês que vem, vou dar um pulo lá, visitá-lo. A mais velha, a família, o marido, os 2 netos são muito crentes, estão muito fiéis na igreja lá na Inglaterra. O mais novo, Andreas, também era muito fiel, muito evangelista, levou muita gente a Cristo. Mas os 2 do meio não estão muito ligados, não. Então, não dá para dizer que filho de missionário é missionário. O mais velho até foi um tempo, ele trabalhou na Paraíba, ele ficou lá 1 ano e meio com a Juvep. E eu fico só imaginando que interessante seria ver ele com violão nas costas, no interior, indo de casota em casota, com mais um colega, tocando música e falando de Jesus para as pessoas que só conhecem Padre Cícero. Então, ele já foi missionário também, mas agora ele está bem desligado. E o Samuel também está sempre questionado, porque tem muitos amigos que são da Lagoinha, de outras igrejas de BH. Mas ele não está firme no evangelho, não. Então, são assuntos de oração esses 2 aí. Na realidade, quem converte é o Espírito Santo, né? Não tem... E eu também fico pensando que a gente poucos de nós se converteram com os pais. A maioria de nós se converte com amigos, com colegas, com outras pessoas. Então, a minha oração é que Deus ponha pessoas no caminho deles. Mas, né, você é uma experiência assim também, né? Porque todo o teu contexto era
cristão, Isso, e embora você tivesse a estética, né, a aparência de cristão, você só se converteu depois. só depois. Agora, é importante a sua história também com a Edições Vida Nova, né? Como que se deu isso? Para quem não sabe, o Hans foi tradutor de muitos livros da Edições Vida Nova. Então, muita coisa que a gente sabe passou pela mão dele antes. Isso. Sabe quantos livros? Eu não sei, mas deve estar perto de 100. Estou fazendo 100 isso aqui. livros? Estou fazendo isso aqui agora. Comentário Bíblico Mundial. Da palavra, né? Romanos. 900 páginas. Uau! Como que se deu isso, Hans? Você se tornar o tradutor de tanto material importante para tantos pastores no Brasil e, enfim, até fora dele. Então, como eu disse antes, eu tive um bom curso de inglês no 2º grau. Certo. O professor, ele lançou um desafio. Quem consegue ler um livro com 200 páginas no 3º ano do colegial, ele dava 10 no boletim no fim do ano. Uau! Da classe toda, só 3 conseguiram, ou 3 tentaram e conseguiram. Eu li um livro com exatamente 200 páginas, nem uma página a mais. Aventuras do menino Mowgli, na Índia. 100 figuras. 100 figuras, o importante é que se diga, né? Não é nem um desenho. E era difícil, cada 3 palavras tem que ir lá no dicionário. Mas depois você vai passando assim por cima, vai pegando no contexto. E eu peguei bem o inglês. Depois, em vez de ler Veja, Isto É e tal, eu lia Newsweek, lia Time, revistas em inglês, para ir praticando. E peguei bem, pelo menos a parte de leitura. Não falava, mas lia bem. E aí, em São Paulo, fazendo faculdade à noite, Rádio Brasileiro de dia, Rádio Brasileiro é muito puxado, das 7h30 até as 5 da tarde. E daí corria do Jabaquara até Perdizes para pegar a faculdade. Então, tá bem puxado. Aí casei, primeira filha chegou. Então, o que fazer? Aí eu cheguei no Dr. Shed, que era meu professor de Novo Testamento, na faculdade, e pedi para ele, assim, uma boca, me dá uma chance aí, me dá um... E a gente está pensando em que ano aí? 79. 79. Ele era diretor da Vida Nova. E aí ele me deu 10 páginas para traduzir, para ver se estava bom, gostou e me contratou. Então, o último ano da faculdade eu já fiz como tradutor em casa, sentado na máquina de escrever, não dava mais pegar ônibus, só à noite, né? Trabalhava menos tempo e com mais sossego, conseguia fazer melhores trabalhos da escola. Então, foi uma bênção. E depois também fiz vários livros ainda, até que outras coisas entraram pela frente. E você também foi uma pessoa que trabalhou com a Bíblia, né? Com a Bíblia de estudos, né? Ah, sim, isso... Comentarista. Isso foi um presente. O Robinson, o editor... Malcomes, da Vida Nova. Ele era o meu chefe, que é o tradutor, ele era o revisor, né? O meu editor. Quando a Ragnos abraçou esse projeto de fazer uma Bíblia com notas só de autores brasileiros, ele lembrou de mim. E escolheu bem aquele que eu melhor sabia, que é Isaías. Eu tinha começado o meu mestrado estudando Isaías. E foi muito legal. Eu sentei só peguei o texto bíblico sem outras fontes de informação a princípio e fui só comentando o que eu achava importante que fosse explicado. Eu tinha um limite de 250 palavras por capítulo, então não tinha muita chance, não. Aí, depois de um tempo, ele me disse, olha, falhou o cara que ia fazer Atos, ficou para você também fazer Atos. Aí ficou mais puxado. Mas é uma honra eu poder ter feito parte desse projeto. A Bíblia brasileira de estudos, né? Isso mesmo, só autores brasileiros. Só autores brasileiros. E o Dr. Shed, além de ser seu... Alguém abriu o microfone aí. O Dr. Shed, além de ser seu professor, como que era a sua relação com ele? Para além disso, existia? Ele era um cara muito bacana, sempre foi. Você conhece ele também aí da IBEC, não é? Sim, sim. Na época da faculdade que eu tive aula com ele, ele tinha 42 anos por aí. Jovem, então, ainda, né? E eu lembro mais dele de sala de aula. Não tinha, assim, uma amizade de frequentar a casa dele, mas como tradutor e como professor meu, né, eu aluno dele, eu sei que uma ou duas vezes fui na casa dele e as conversas sempre eram muito, muito legais. Quando eu tinha dúvidas, eu vinha falar com ele, por exemplo, batismo, eu não era batizado de adulto, só de criança,
Eu cheguei nele depois da aula e perguntei, doutor Shed, para que serve o batismo? O que é o batismo? Daí ele disse, o batismo é um testemunho público da sua fé. Daí eu disse, mas eu dou testemunho público todos os dias da minha fé. Daí ele disse, bom... Você vai perguntar isso para um batista? Mas olha a resposta que ele deu. Se para você tá bom assim, então tá bom. Ele não disse para eu batizar. Eu só batizei mais tarde. Quando eu ia fazer o meu primeiro batismo, eu pensei, opa, eu não fui batizar de adulto, vou batizar os outros. Aí, entendi. Eu era pastor auxiliar de um outro pastor, eu disse para ele, olha, eu primeiro, depois o resto. Daí... Uau! Experiência interessante. Depois da faculdade. Depois de ser formado na teologia já. Batismo e agora, como que aconteceu a sua aproximação com a nossa igreja, Pai Beck? Então, deixa mais para trás, eu fui para Angola a primeira vez em 90, fiquei 2 anos. Fui lá para ser professor de um seminário no sul de Angola. A esposa, os 4 filhos pequenos, tinham 10, 8, 6 e 4 anos. Os filhos, não é? E nesse projeto, eu conheci alguém da Interserve, o diretor da Interserve, Missão Interserve, no Canadá. E a Missão Interserve tinha um casal que a IBEC apoiava, que eram Sarel e Cheryl. Sim, até hoje. Até hoje. Os nossos queridos. Ele da África do Sul e ela da igreja do Dr. Shed. Isso. E então eu representei essa Missão Interserve por algum tempo no Brasil e eu fui na IBEC para assinar esse contrato, para acertar bem a questão do sustento do Sarel e da Cheryl. Sim. Então, não sei que ano foi isso, foi em 2001, por aí. 2000, talvez já. E daí, em 2002, quando eu estava me preparando para ir para o campo, eu já conhecia bem o pastor Sérgio, o pastor Paulo, já tinha ido bastante vezes aí. Então, eu tive coragem de pedir apoio para o meu projeto também. Eu ia de novo para Angola, para mais 8 anos, e a IBEC abraçou o meu projeto, me apoiou fielmente esses 8 anos e até mais adiante depois também. Graças a Deus por isso. Então foi a partir daí, e mais, né? Aí teve essa ponte com os missionários. Hoje estão no Chipre, né? Eles foram para o Chipre, naquela antena de televisão que transmite programas evangélicos para o Oriente Médio e Norte da África. Eu não tive mais contato com eles, mas o começo foi ali. Antes da pandemia eles estiveram conosco, né? Vai e vem, a gente está sempre conversando com eles. Você ficou quanto tempo no campo? Eu fiquei a primeira vez 2 anos, dando aulas no seminário, era um contrato de curto prazo, então voltei. Depois eu posso contar um pouco mais sobre isso. Daí eu fui de novo, quando os filhos estavam crescidos, mas novo estava com 17 anos, fui de novo no outro projeto. Aí o desafio era abrir uma editora em Angola. E isso foi interessante, nesse intervalo, quase 10 anos de intervalo entre uma ida e a outra, eu tinha conhecido 2 missionárias suíças lá em Angola, quando eu fui a primeira vez, e elas trabalhavam no interior, no hospital, mas com a guerra de Angola chegando perto, elas foram para a capital, fugindo da guerra. E o que fazer? Inventaram de abrir uma livraria evangélica. E os livros em português tudo vem do Brasil, então quem é que eles conheciam no Brasil? Só eu. Aí me pediram uns catálogos, mandei para eles as listas e elas fizeram uma encomenda. E durante anos eu fazia as remessas de livros para elas, para a livraria delas. Então, 10 anos depois, elas me pagaram a passagem para ir lá conhecer a tal livraria que eu nunca tinha visto. E lá me fizeram um convite. Nós queremos publicar livros de autores angolanos. E nesse intermédio, eu tinha aberto uma editora em Londrina, chamada Descoberta. Tá aqui até eu lembro da Descoberta. Isso. Então, eu falei para elas que eu descobri que fazer livro é fácil, eu só preciso de um gravador. Hoje em dia, o celular serve. Eu posso gravar, assim, 5, 6 sermões do pastor Sérgio, põe no computador, mando para a gráfica, depois eu tenho minha garagem cheia de caixas. Difícil é vendê-los. Exatamente. Então, antes de abrir uma editora, precisaria abrir uma rede de livrarias. Uma só não ia bastar, não ia conseguir vender o que uma editora pode produzir. Então, o convite para voltar para Angola mudou, virou primeiro abrir uma rede de distribuição de literatura. E os 8 anos que a gente ficou lá, só a Ursa e eu, sem os filhos, nós abrimos 20 e poucas livrarias. Uau! E isso de que ano a que ano?
2003 até 2011. Agora, é interessante perceber que ainda, porque o evangelho, quando chega no Brasil, através dos movimentos que acontecem depois dos avivamentos do século XVIII, né? No XIX, quando chegam os evangélicos aqui para pregar o evangelho, é muito recorrente o uso da literatura. Sim. E até, por exemplo, a gente tem o próprio Dr. Shedd, que funda a Edições Vida Nova, você tem o Bill Barclay, que fundou a PES, né? O pessoal da Fiel também. Mundo Cristão. Mundo Cristão. Então, são recursos. E é interessante que, em 2000, ainda na África funcionava assim, essas estratégias. Então, quando nós fomos para lá em 2003, não havia nada lá em Angola, só essa única livraria, e havia alguns ambulantes que vinham para São Paulo, na Rua Conde Sarzedas, enchiam 4 malas com bíblias e outras coisas pequenas mais, marca-página e tal, e vendiam lá como colportores, não é? Imagina o custo desse material, para tirar a passagem, o sustento, o produto e tal. Então, nós chegamos num contexto, a guerra tinha acabado em 2002, nós chegamos no ano seguinte, nós chegamos num contexto de um país que está saindo de 41 anos de guerra, em que o povo só pensava em comer, sobreviver. E aí, de repente, acabou a guerra, começou a sobrar dinheiro, e aí você pensa em outras coisas. Então, as faculdades encheram de quarentões, de gente tentando tirar o atraso, e os livros que a gente trazia de container. E não dava conta de abastecer. Não dava conta. Nós vendíamos, pelas minhas últimas contas, 20 mil Bíblias por ano, 30 mil livros por ano. Uau! Porque havia uma demanda reprimida de 41 anos. E aí isso mostra também sede, né? Sede de conhecimento. Muita sede, muita sede. Primeiro, os pastores que não tinham nada em casa, não tinham biblioteca pessoal nenhuma, então eu vendi muita Bíblia de estudo, Bíblia Shedd, da Vida Nova, Bíblia Thompson, que só aquelas notas de rodapé é uma biblioteca inteira. E depois vimos oração, família, espiritismo, as questões quentes para eles lá. Vendemos muito livro. E eu viajava muito para o interior, para as conferências de igreja e tal, e eu via o pastor com a Bíblia grande na mão assim, que nem o Billy Graham com a Bíblia aberta assim. Eu pensei, opa, eu sei de onde é que isso veio. Eu tenho a ver com essa história aí. Eu tenho a ver com essa história. É uma realização muito grande. Deve ser mesmo, a gente deve ficar bastante feliz. Você só serviu em Angola? Então, as 2 etapas, somando 2 mais 8, dá 10 anos em Angola, e daí a Junta de Missões Mundiais me convidou para ser coordenador regional da África. Os batistas dividem o mundo em 7 regiões. Região 1 é Américas, região 2 é Europa, mais no sul, né? Portugal, Espanha, Itália, França. Região 3 é África, ao sul do Saara. Região 4 é Extremo Oriente, China, Japão, Coreia. Região 5 é Oriente Médio e Norte da África, e assim por diante. Então, são 7 regiões e me convidaram para eu coordenar essa região. E havia só um detalhe, você então se torna batista com o contato com Edson Queiroz, né? Isso, em 97. Porque você agora faz parte da Junta de Missões Mundiais. A primeira vez que eu fui sem agência, com os 4 filhos pequenos, sem agência. Uau, aí, 2 anos. 2 anos lá. Quando fui de novo, só Ursa e eu fomos, aí já foi. Agora, uma curiosidade, você morava onde? Como é que funcionava a vida lá? 2 anos com criança? Algumas pessoas têm uma ideia meio romântica de missão, né? Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. Você sabe que isso rendeu um livro, não é? Vamos ver que livro que é. A Casa. Não, eu não conheço esse livro, rapaz. É seu? Essa casa onde eu morei, é meu livro. Ah, eu quero isso, hein? Eu vou levar para você pessoalmente quando eu for aí. Eu quero, sim, claro. Essa não é a casa que eu morei, eu só achei interessante uma casa de pau-a-pique, 2 andares, na beira da estrada. Então, de 2 andares, a pau-a-pique de pau-a-pique. Então, eu pensei, num país onde tudo é precário, você tem que ser esperto. Esse cara foi esperto. Então, eu soube aqui, me avisaram que você vendeu esse livro na IBEC. Eu não comprei, mas eu quero. Também já faz alguns anos que eu vim aí a última vez. Mas então, o que aconteceu? Eu estava sem agência, uma igreja pequena em Curitiba, eu não tinha nenhuma esperança de que essa igreja ia me manter lá com sustento mensal de X dólares.
Então, eu tive uma ideia diferente. Hans, deixa eu te falar uma coisa antes disso. Precisa, sim, ter chamado, hein? Vamos combinar, porque você tem criança pequena, você vai para um lugar que não é o seu, você vai sujeitar sua esposa a situações difíceis. Bom, continue. Não, deixa eu voltar um pouco atrás, então. Ultimamente tenho lido assim várias vezes gente fazendo contraste entre ser cristão e ser seguidor de Cristo. Uhum. Tem muita gente que é cristão, mas não conhece Cristo. Não anda com Jesus, não conversa com ele. E eu falo para mim mesmo, não é? Às vezes o dia vai passando e não é que a gente tem um papo direto com Jesus o tempo todo. Mas tem gente que nunca tem. É cristão por costume, por tradição, porque o pregador perguntou: quer que o inferno ou não? Ele disse: não, não quero. Então acho que é crente, mas não é. Então eu estou insistindo nisso comigo mesmo. E isso faz toda a diferença, porque ser cristão não é suficiente. Você tem que ser seguidor de Cristo, andar com ele. Então, sempre aprendendo. Ronaldo Lidório fala isso no livro dele sobre a vocação também, a ideia de andar com Cristo. Então, no meu WhatsApp, se você abrir lá, a frase-chave debaixo do meu nome diz assim: Evangelho é Cristo em nós. E isso eu tenho tentado aplicar e pôr em prática sempre de novo. A ideia é que, se a gente anda com Jesus, e pode imaginar de várias maneiras, não é? Tem gente que gosta de pensar Jesus como bom pastor. Salmo 23, João 10. Ou eu acho muito importante saber que ele é o Senhor, Senhor de tudo, Criador. Ele é o chefe, he is the boss. Mas também é interessante, Hebreus fala que ele não nos envergonha de chamar a gente de irmão, então ele é como o irmão mais velho. É legal de pensar assim. Mais experiente. Se você é criança pegando na escola e os colegas querem bater em você, você chama o teu irmão mais velho. É isso aí. Então, a gente pode pensar em várias maneiras. A Bíblia fala disso, de Jesus de muitas maneiras, não é? Mas o importante é que a gente ande com ele. E daí o chamado é uma consequência, porque aí Deus tem trabalho para todo mundo, em vários níveis, não é? Meu primeiro, vou dizer assim, trabalho na igreja foi na escola dominical, crianças de 2 e 3 anos. Hoje eu nem sei como é que eu fiz, eu não conseguiria fazer isso hoje. Mas daí, reunião de jovens, eu acho muito importante, fora da igreja, evangelista, dar o testemunho de vida no local de trabalho, na escola. Então, todos nós, de alguma forma, influenciamos as pessoas à nossa volta. Então, o chamado é mais uma questão de geografia. Eu digo assim, o mais importante é estar na firma, o setor da firma, o chefe que decide. Mas a sua fala é muito importante, porque muitas pessoas ouvem um missionário dar um testemunho na igreja e de repente a pessoa fala: meu Deus, como eu não faço nada. Aí ele vai ver alguém que lida com crianças de rua e fala: meu Deus, como eu não faço nada. Aí vê o outro que lida com drogados: meu Deus. Então ele está sempre em crise, porque parece que as pessoas fazem e ele não faz nada, né? Essa sua fala é bastante didática até. É importante pensar nisso. Uma vez que tem um casal, amigo meu, que cuida de uma casa lá, com 14 crianças. Almocei com ele, com os 14 em volta da mesa. E eu vi ele servindo os 14 pratos. Tchac, 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 tchac. Todo mundo vai comer. Se não limpar o prato, vai para a geladeira e só vai comer outra coisa quando limpar o prato. E eu falei para ele assim: eu não conseguiria fazer o que você faz. Daí ele disse: fica tranquilo, eu também não consigo fazer o que você faz. Muito bom. Então, cada um de nós tem uma coisa para fazer, por menor que seja. E não precisamos nos comparar com ninguém. Só faz o que está na tua frente. E pronto, faz em nome de Jesus. No trabalho secular, ajuda as pessoas sem dizer nada. Se fizer em nome de Jesus, vai fazer diferença, sem você perceber. Então, é importante pensar nesse sentido. E daí, chamado é o seguinte: eu digo assim, a chave do chamado é a informação. Você está sempre se informando sobre a situação do mundo cristão, da igreja, de necessidades, e você tem dons e habilidades que Deus lhe deu. Então, na hora que casar uma coisa com a outra, você sabe o que fazer. Então, quando eu fui para Angola a primeira vez, eu estava dando aulas num seminário em Gramado, lá na Serra Gaúcha, e nós começamos a receber alunos de Angola para estudar no Brasil. Angola não tinha seminário.
Aí eu pensei, opa, é mais barato ir um para lá do que vir de 10 para cá. É mais Aham. prático eles estudarem no seu contexto e fazer ministério de igreja na sua igreja no fim de semana do que ficarem aqui 4, 5 anos e voltar com sotaque de brazuca. Uhum. E aí, daí eu fiz contato com o seminário que eu sabia que estava abrindo lá em Angola, levou mais 1 ano e meio para abrir mesmo, e eu fui para lá. E levei os 4 filhos. E aí você, quando... Nessa primeira situação de 2 anos. Isso. Aí quando você tem certeza do chamado, você não tem medo de nada. O país estava em guerra. Perguntei para a Tonica, que me fez o contato ali, se lá onde eu ia, no sul de Angola, é seguro. Ela disse, olha, segurança só do senhor. Mas é o lugar mais seguro do país, se quiser pensar assim. Fiquei lá 2 anos numa boa. A guerra até chegou perto, a gente ouviu os canhões à noite no fim da guerra, em 91, mas nunca nos aconteceu nada. Então Deus cuidou da gente. Uhum. E A Nalcira, que é nossa amiga lá na Teológica, ela também viveu bastante situações de guerra. Ela já estava lá quando eu cheguei e ficou mais alguns anos depois. Eu só fiquei 2 anos. O doutor Chet pediu oração por ela uma ocasião, porque ela tinha sumido. Isso. Mas ela estava escondida com os alunos. A guerra fechou a cidade do Ambo onde ela tinha que se esconder, não tinha comunicação para fora. Uhum. Ela dormia no chão porque as balas passavam pela janela e podia acertar quem estivesse em pé. Então... Isso. Deixa eu falar um pouco de finanças. Eu fui então para lá, eu fui a primeira vez para conhecer o lugar, dei 1 mês de aulas e eu vi que o mais caro do projeto era o aluguel de uma casa. Tá. Então não era um lugar próprio. Não tinha casa para mim, era um para você. Agora, entendi agora. O seu contexto familiar lá. E o seminário funcionava em 2 salas comunical de uma igreja, não tinha estrutura. Entendi. E aí eu pensei, eu podia alugar a casa de um português lá, mas ia ser $1.000 por mês. E aí eu pensei, eu vou ficar 2 anos, eu vou gastar $24.000. Daí eu achei uma casa prefabricada em Curitiba por $14.000. Então eu despachei a casa prefabricada para lá e eu fiz um contrato com esse seminário. Em troca da doação da casa, eles deviam me pagar um salário como se eu fosse um professor local. Porque ia embora e deixar a casa lá. Então a igreja não precisava me sustentar aqui. Entendi. Eu só cometi um erro. Eu não perguntei quanto é que é o tal salário local. Para os seus filhos. E eles ficaram bem quietinhos, não falaram nada. Quanto que era esse salário? $90. 500 Uau! reais. 500 reais. Então, o que eu fiz? Eles, claro, imaginam que a gente que vem de fora sempre tem dinheiro. O fato de eu dizer que não tem dinheiro, isso é conversa para boi dormir. Eles não sabem separar brasileiro de americano, né? O americano sempre tem dinheiro, mas o brasileiro nem sempre tem. Então, os meus 2 anos lá serviu para eles verem que eu não tinha carro, só bicicleta, e comia o fungo deles que eles comiam em casa. Então, viram que quando disse que não tem dinheiro, não tem mesmo. Mas o que aconteceu? Bom, quem quer saber como é que Deus me sustentou 2 anos sem salário, tem que ler meu livro. A gente vai ler esse livro. Tem na Amazon também. Mas, basicamente, foi o seguinte. Primeiro, quando eu fui lá a primeira vez, eu vi que a biblioteca do seminário estava só com 20 livros. Então, eu fiz uma coleta de livros para lá, eu levei mais ou menos 6.000 livros para lá, na minha mudança. O Dr. Shed deu muito livro para a gente. Livros novos, Bíblias com defeito, Bíblia Vida Nova tinha mais de 100, e faltava um caderno em uma e outra e tal, então eu canibalizei uma das Bíblias e colei dentro das outras que estavam vazias, faltava a página. E os 6.000 livros, muitos eram duplos, então a gente só pôs um de cada na biblioteca e 2.000 livros mais ou menos vendemos. Daí deu para pagar o meu salário por 1 ano e o do diretor também, que também não tinha salário. Então... Mas mesmo assim, era só $90 por mês, que não conseguiam pagar para mim nem os 90. E aí, do container com a casa, foi muita doação de roupa usada, alimento não perecível e tal. E aí, o país saindo do comunismo em 91, não tinha loja, pode imaginar, não tinha supermercado, não tinha loja de roupa. O pessoal na rua trocava, quem vinha da roça trazia feijão, milho, batata, e trocava por coisa que tinha na cidade. Então, roupa usada era a melhor moeda de troca. Minha esposa ia para a feira, na rua, para a praça, que eles falavam,
uma sacola com roupas, nem chegava lá. O que a mana precisa hoje? Ah, leite em pó. Já tem aqui e tal, vale uma camisa, uma calça. Ela passou 2 anos negociando roupa usada com comida. Nunca sentimos falta de nada. Coisa, né? A situação. E depois, na outra ocasião que você teve 8 anos, foi diferente dessa. Aí eu usava com a junta fixou um sustento de $1.000 por mês, que agora que o dólar está subindo dava bastante, mas na época dava menos. Aí a questão financeira foi mais o projeto mesmo, das livrarias, não é? Eu não tinha dinheiro nenhum para começar esse projeto. Então eu cheguei no Dr. Shed e disse, olha, me dá 6 meses de prazo. Eu compro aqui a prazo e lá eu vendo à vista. Daí, Vida Nova, CPAD, Mundo Cristão, Vida, todo mundo me deu 6 meses de prazo. E nesse tempo foi que 20 livrarias, mais ou menos, foram estabelecidas? Foram surgindo. E daí eu abri um atacado em Luanda e fui abastecendo quem quer revender. Mas aprendi rapidamente que eu tenho que vender à vista. Compra a prazo, vende à vista. Você tem $200, leva 20 livros. Vende o preço que você quiser, volta com $30, $300, leva 30 livros, e assim por diante. Então, pode imaginar, fiz a primeira compra, $50 mil, sem dinheiro. Uau! A carga levou 5 meses para chegar lá. Meu Deus! Até a gente achar o caminho das pedras. Aí eu tinha 1 mês para vender tudo e pagar as contas. O que eu consegui. E daí eu estava com outro problema, porque daí eu estava sem estoque para vender os próximos 6 meses, até vir a próxima carga. Então eu fiz uma encomenda de $100 mil. Uau! Depois eu fiz de $150 mil. Eu cheguei a fazer encomenda de $500 mil uma vez só. Uau! Sem dinheiro. Só negociando e Deus suprindo. Deus suprindo. O mais pesado era na hora que a mercadoria chega no porto, tem que pagar o imposto de importação de 25%. 25%? Então, os $500 mil que eu trouxe a maior vez que eu levei, eu tinha que deixar $125 mil no caixa do porto antes de tirar os livros. Então, teve uma época que o dólar aqui caiu e lá subiu, que eu fiquei com vontade de enfiar a cabeça na areia em novembro e só tirar em março. Meu pai do céu. Então, agora, fala. Só para fechar essa parte das finanças, uns 2 meses atrás morreu John Haggai, do Instituto Haggai, 96 anos. Aí várias frases dele que saíram na Ultimato. Uma frase dele dizia assim: tente coisas para Deus que, se não for Deus, vai dar errado. Uau! Boa essa frase. Eu não tinha pensado nisso, mas no fundo foi o que eu fiz, né? Porque só por Deus que aquilo deu certo, senão não... É muito assim, guardadas as devidas proporções, é muito George Miller, né? Então, na hora, a gente não pensa, a gente vive de um dia para o outro. A conta fazia sentido. 6 meses de prazo, eu vendo e pago lá e compro de novo. Aos trancos e barrancos funcionou. Mas foi Deus que fez. Nós tínhamos 2 amigos angolanos, que eram os donos da empresa, nada nunca foi meu lá. As 20 livrarias, todas particulares. Não foi uma missão que fez isso. Foi tudo particular. A junta de missões era o meu apoio pessoal, mas não dona do projeto. E isso foi importante porque isso quer dizer que está tudo lá até hoje, funciona normal até hoje. Não depende da missão. E uma coisa também que chamou minha atenção nessa conversa é que você teve contato com as missionárias suíças. Então, querendo ou não, quando você vai para o campo missionário, você cria uma rede de relações, sim, né? As barreiras entre as denominações caem lá no campo missionário, porque estão todos no mesmo time. Então, isso foi sempre gostoso de ver. A gente fazia encontros regulares, mesmo depois que as duas não estavam mais lá, eu reunia brasileiros e outros amigos que a gente encontrava, pelo menos uma vez por mês, um churrasquinho, para a gente ter um pouco de comunhão. Nós fizemos um retiro em 92, ainda na primeira vez, com 30 e poucos missionários brasileiros que a gente encontrou lá. Era meio de maio, era sexta-feira, fizemos 3 dias de retiro. O Ben César foi lá visitar a filha dele. O Ben César, da Ultimato. Isso, visitar a filha que estava lá conosco, fez as devocionais do desabafo de manhã cedo, e o resto do tempo foi compartilhar e orar junto. É um tempo de cuidado pastoral mútuo. Porque Deus cuida, né?
Deus Você cuida. percebe nisso o cuidado de Deus. Agora, a sua experiência como tradutor, como essa... Porque, querendo ou não, enquanto você traduz o livro também, em alguma medida, vai falando com você, né? Isso. Você vai se abastecendo com aquelas experiências daqueles irmãos, com os comentários, com os devocionais e tal. Isso fez diferença no campo para você? Eu creio que sim, Então, mas como é eu que sempre foi? digo que eu sou pago para aprender, porque enquanto eu trabalho e sou pago, eu aprendo. E fiz livros, muitos livros fantásticos, mesmo esse que eu estou fazendo agora. Fiz um no ano passado, até o começo desse ano, está saindo pela Academia Cristã, Paulo e a Fidelidade de Deus. N.T. Wright. N.T. Wright. N.T. Wright é uma referência importante. 1.700 páginas. E ele é um erudito, né? Erudito, e para mim, a tradução melhor de um erudito é a pessoa que consegue falar coisas fundas para que todos entendam. De maneira simples. Então, mas o que eu queria falar é o seguinte: quando Deus dá um trabalho para você, ele usa o que você já tem de habilidade e experiência. Então, o fato de trabalhar com livros em Angola é porque eu já tinha antes a editora aqui e já trabalhei antes como tradutor. Então, eu conhecia os livros por dentro e por fora. A editora em Londrina, Descoberta, que eu tive durante 3 anos, 4 anos, antes de ir para Angola, me fez passar por todos os apertos financeiros possíveis para me preparar para fazer depois a mesma coisa em Angola. Que eu também comecei a editora Descoberta sem dinheiro. Eu falei para o Edson Queiroz, vamos fazer 3 livros teus e vamos sair para... Você faz conferência e eu vendo na saída. Você assina os livros e eu vendo na saída. Eu fiz as contas, eu tenho que vender 400 livros de cada um dos 3 em 3 meses para pagar a gráfica, que era o maior custo. E nós vendemos, em 3 meses de conferências, vendemos 400 livros de cada para dar o arranque da editora. Então, os apertos financeiros no Brasil me prepararam para depois lá em Angola. Então, os 20 e poucos livreiros que começaram a livraria, eu sabia orientá-los na parte financeira. Também, com os 3 anos de faculdade de economia, eu entendi um pouco de contabilidade. Eu sei ler balanço, eu sei fazer balancete. Então, a minha experiência, a minha formação e minha experiência foi assim ideal para aquilo que eu fui fazer lá em Angola. É interessante como Deus vai formando a pessoa. Essa é a ideia. Mesmo os primeiros 2 anos que eu fui lá, eu dei aulas no seminário. Quando fui a segunda vez, 10 anos depois, para abrir a livraria e para começar a publicar autores angolanos, eu conhecia todos os líderes das denominações das principais igrejas do país. Eram meus ex-alunos. Então, quando eu fui pensar em publicar livros, eu sabia já de quem. A mesma coisa a minha esposa. A minha esposa tem formação na área de decoração de interiores. Então, vai arrumar livraria. Prateleiras, vitrines, balcão. E ela tem muita experiência com vendas. Então, mão cheia para treinar os vendedores, que a gente não chama de vendedores, são conselheiros. Que entra numa livraria evangélica, não quer comprar um livro, ele quer um conselho. Que livro é bom para a minha situação ou do meu amigo, assim, assim. Então, ela formava conselheiros para atender as pessoas que vêm comprar livros. Olha, o papo está muito bom e eu queria... quem está aqui com a gente, se você tiver alguma questão para o Hans, coloca no chat aqui que a gente vai perguntar para ele também. Ô Hans, mudando um pouquinho de assunto, isso ministerial. Falhou aqui, fala de novo a pergunta. Qual conselho você daria para alguém que se sente vocacionado ao ministério? Eu acho que o mais importante é você saber quais são os seus dons. Porque é ali que você vai ser mais eficiente. Não adianta dar tiro para tudo que é lado. No começo a gente faz isso, até porque as pessoas esperam isso da gente. Mas quanto mais cedo a gente puder escapar disso, melhor. Então, um livro que eu li que me marcou bastante chama A Forte Mão de Deus. Não sei se você já viu esse livro. A Forte Mão de Deus. O título não é estranho. Quem que é o autor? Não sei, mas é da editora Esperança, em Curitiba. Ele compara os 5 dedos da mão com Atos 4:11. Não, Efésios 4:11. Que fala sobre o... Eu lembro desse livro. Apóstolo, profeta... Isso, evangelista...
Pastor e mestre. Evangelista é o maior, né? Que alcança. Não. Não? O apóstolo é o dedão porque é diferente. O Aham, profeta é o apontador, é você. aham. O pastor é o da aliança, Isso. compromisso. Eu lembro Abraço. dessa ilustração. O maior dedo é o mais forte da mão. Esse é o ensino. O ensino. E o pequeno é o evangelista, mas é o primeiro que toca. Em tudo que é coisa que você pega, o primeiro que toca é o dedão. Evangelista. Ah, eu tinha trocado as funções dos dedos, mas eu lembro dessa ilustração. Daí ele compara assim. Ele é antigo, esse livro, né? Tem uns 15 anos. Mais, 20. Ele fala assim, que o apóstolo, imagina uma grande penitenciária, o apóstolo abre a porta da frente. Uhum. O evangelista abre cada cela individual. O profeta mostra onde é que é a saída. A saída é por ali. E daí o pastor é que recebe nas casas. E o mestre é que ensina a geografia da cidade para não voltarem para a cadeia. Uau. Então, assim por diante. É importante que você saiba qual é o seu dom. E o meu eu descobri que é dom de ensino. Eu gosto de ensinar. Posso ficar falando até meia-noite aqui, que eu não canso. Só começar a dormir ali. E outra coisa que você tem para ensinar bastante é a própria experiência, né? E Isso. falando em experiência, depois de muito tempo no campo, você falou de uma primeira experiência de 2 anos, a outra de 8, Isso. e depois você teve essas 2 situações em Angola. Outros Aham. lugares que você já teve? Então, daí, quando a junta me convidou para ser coordenador da África, eu fui morar na cidade do Cabo, na África do Sul. Eu podia me deixar escolher onde eu quisesse morar, eu escolhi o melhor lugar que tem na África. Desde que tivesse aeroporto, né? E a ideia foi a primeira vez que os coordenadores regionais foram morar no próprio campo, não só no Rio de Janeiro. Então, a tarefa era visitar os missionários, passar um tempo com eles. Então, durante 5 anos que eu morei na África do Sul, eu todo ano saía, não todos para visitar todos os missionários, porque eram 40 e poucos, de Cabo Verde a Moçambique, mas eu fazia um roteiro uma vez por ano e ficava assim vários dias, 4, 5 dias na casa de cada missionário, dentro da casa, não num hotel perto dele. Uhum. Então, eu quero conviver com vocês e sair com ele, ver os projetos, fazer avaliação na planilha do que está sendo feito, mas também sentir o pulso da família, marido, esposa, filhos. É um trabalho pastoral e estratégico em termos administrativos. Então, gostei muito de fazer isso. Foi ali que me aposentei ano passado. Depois de quanto tempo de atividade essa última 7 anos, 7 anos como coordenador, dos quais 5 morando na África. E antes disso, no intervalo entre 2011 e 2013, naqueles 2 anos eu fui o que chamo de coordenador de missão empresarial. A junta pediu para eu pesquisar mais esse negócio de Business as Mission. Uhum. Que negócio é esse de você ser missionário e empresário ao mesmo tempo? Como essa tinha sido a minha experiência em Angola, então eu fui fundo nisso e até hoje eu gosto de falar sobre isso. E os países fechados, hoje em dia, missionário, entre aspas, não entra. Uhum. Mas empresário sempre é bem-vindo, mesmo sendo cristão. Por quê? Porque traz capital, traz know-how, treina funcionários, prepara mão de obra, assim, investe na infraestrutura até de saúde, clínica, posto de saúde, tratamento dentário, investimentos em geral, o empresário sempre é bem-vindo. Aliás, essa foi a experiência do Brasil quando Dom João VI veio para cá, em 1808. As portas estavam fechadas para os protestantes, mas quando ele abre os portos, ele tem que admitir os protestantes, que muitos deles eram empresários. Isso mesmo. Aí vieram os ingleses primeiro, e depois... Ingleses, americanos e tal. Isso. Então, isso tem funcionado. Mais de 1.000 empresas que a gente sabe, estão em países fechados, até lugares que o pessoal não entra, Arábia Saudita, coisa assim. Ou como profissionais, pega emprego lá fora. E no seu convívio na empresa, você vivendo como cristão, o impacto é fantástico. É impressionante. Eu posso dar alguns testemunhos disso também lá em Angola. A primeira vez que eu fui pagar o imposto, tirei o extrato da maquininha do computador, não é? Primeiro mês vendemos X, imposto é tantos por cento, separei o dinheiro, imprimia o relatório e fui na coletoria, que era na esquina, dá para ver da nossa loja, dá para ver a coletoria na esquina. Uhum. E a moça perguntou, mas isso tudo, esse dinheiro é do quê? Eu disse, não, vendemos livros, você pode ver a livraria daqui. Ela disse, mas todo esse dinheiro só vendendo livros?
Tem certeza? Eu disse, tenho. A porcentagem, olha aqui o extrato do que eu vendi, a porcentagem é essa. Ah, tá. É que tem empresas grandes que me trazem esse dinheiro aí. Você, empresa pequena, trouxe a mesma quantia? Então, essa negação, né? Essa negação. Então, o testemunho indireto é poderoso. Bom, você se aposentou depois de bastante tempo servindo na África, e você mesmo testemunhou aí que estava cansado, né? Porque Isso. tem um momento que se esgota. O que faz um missionário aposentado? Então, a grande vantagem é que agora eu faço a minha agenda. Uhum. Ninguém faz minha agenda. Então, Agora, aposentadoria significa deixar de trabalhar? não, tem um livro que eu li alguns anos atrás chamado A Arte de Envelhecer, Uhum. editora Ultimato. E ali ele diz que dos 40 e pouco, 45 em diante, você aí, Luciano, deve começar a pensar num hobby que você vai gostar de fazer depois de aposentado, para que a transição seja suave, para que não tenha um dia que de repente você não tenha o que fazer. Então, eu fiquei pensando, pô, eu podia voltar a ser professor de seminário, mas eu teria que terminar o meu mestrado. Nunca terminei o mestrado, então não sei se quero fazer isso. Eu podia voltar a ser pastor de igreja, mas pensei, não, é muita responsabilidade, muita canseira. Eu vou voltar nos livros. Aí não foi nem eu que procurei, me telefonaram, Paulo Capelletti, escuta, como é que está o teu tempo aí? Eu já estava uns 3 meses sem fazer nada, lendo livros que eu não estava conseguindo ler antes, respondendo e-mails, estavam encalhados, organizando fotografias, mas estava cansando já de não fazer nada. Então, O Capelete, que foi da Missão Sena aqui de São Paulo? esse mesmo, a editora dele chama Academia Cristã. Ah, eu não sabia que ele era o responsável pela Academia Cristã. Pois é, está anos já nisso. Uau! E é grande, é poderosa, ela forte. Eu sei, eu tenho livros, mas eu não sabia que ele era o responsável. Então, a dica é essa, começar dos 45, 50 em diante a procurar uma outra atividade, pode ser como professor, pode ser como advogado, pode ser, sei lá, jardineiro, uma coisa que você gosta de fazer e que ocupa você, sem aquela pressão do contrato de trabalho e de bater ponto na hora certa. Então, essa é a dica. O que você acha que mudou da época em que você começou a se envolver com missão para os dias de hoje? Hoje a gente está num momento diferente. E assim, quando eu falo dias de hoje, imediatamente a gente pensa em pandemia, né? Mas estou falando até em função de avanços tecnológicos, de globalização, de mídias sociais, né? Porque o mundo ficou pequeno, né? Então, quando eu fui para Angola a primeira vez, em 90, fazem 31 anos, não é tanto tempo assim, mas não tinha internet. Uhum. As cartas levavam de 6 a 8 semanas para vir de Angola para o Brasil. E a resposta também 6 a 8 semanas. Quando veio a resposta, eu já tinha esquecido a pergunta. Então mudou muito de lá para cá. E eu vejo a tecnologia só com, quer dizer, mais com olhos positivos. Por exemplo, estudo à distância, ensino à distância, não é? A gente está aqui também no ambiente, né? Você está no sul e a gente está aqui no sudeste. Com a pandemia ajudando, eu acho que tem muito mais gente assistindo cultos agora do que antes da pandemia. Ah, tá. Então, a vantagem está aí. Um outro exemplo, em Moçambique, o missionário que eu quero pegar um gancho aí nessa sua fala, porque você não acha também que isso, em alguma medida, é prejudicial? Porque, às vezes, as pessoas se acomodam a assistir cultos online e deixam de ir presencialmente à igreja. Isso já está acontecendo. Sim. Vocês da IBEC ali devem ter uma restrição de X% de assentos, não é? Hoje menos, né? Mas já tivemos mais restrição. Hoje está mais aberto. Mas não lota, né? Não lota. O povo não está voltando. Eu acho que vai demorar um pouco. A gente tem falado bastante que já estamos com culto online, ou com culto presencial e tal, mas ainda existe resistência. Você vai notar que tem muita gente que está gostando de sentar no sofá, ficar já de pijama, uma pantufa. Uma pantufa. E daí, eu fiquei 1 ano sem ir na igreja. Eu voltei 3 meses atrás, quando estava todo mundo vacinado. Mas a nossa igreja também não lota, nem a parte dos bancos liberados. Aqui em Londrina, estou em Londrina. Então, aí vai ter que investir mais. Acho que o mundo todo está assim. E a gente ouve falar sempre de novo que, na verdade, a gente sente falta de comunhão
física de pessoas. Sim. Então, tem que investir mais nas células, de novo, nas células das casas. Nas células, exatamente. Tem um irmão aqui, que é o Giovanni, que ele está aqui assistindo a gente, ele mandou um abraço. Okay, e fala que a sua alegria, né, comprova o chamado de Deus na sua vida, porque é contagiante isso. Amém. Abraço, Giovanni. Deus abençoe. Bom, aí eu te atrapalhei. Então, Não, só mais um exemplo. Mudou muito? Fala aí. Antigamente, o seminarista tinha que vir para um lugar na cidade grande para estudar, fazer faculdade de teologia. Isso hoje não precisa mais. No Brasil todo, você pode ver que a faculdade de teologia estão com poucos alunos, já de anos, não é da pandemia. Na Faculdade Batista, quando eu entrei em 77, eram 90 alunos na primeira sala, na primeira série. Agora não tem 90 dos 4 anos. Eu dou aula na teológica hoje, dou aula de história, de realidade brasileira, e a minha turma maior tem 22 alunos. Então, somando os 4 anos, não dá 90, ou mais mal, né? Então, o nosso missionário da junta que está em Moçambique, ele dirige, ajuda numa escola bíblica lá. Ele fez uma pesquisa e descobriu que os 20 e poucos alunos que tem na escola bíblica, nenhum deles quer ser pastor. E os que formaram ali, nenhum é pastor. Mas ele viu que tem muitos pastores, de igrejas, que não têm curso nenhum. Tem o chamado. Então ele começou um curso à distância, em Moçambique, com telefone, daqueles pé de boi Motorola. Um curso de 1 ano, com aquele material da Vida Nova, das 10 volumes sobre teologia, 15 volumes sobre teologia básica. E cada aluno ganha um livro por mês. Toda semana alguém liga para ele perguntando como é que está a leitura, tem dúvida, etc. e tal. E está sendo assim um resultado fantástico. Um curso à distância na África. Funciona. Então, em função inclusive da tecnologia, né? Isso. Então, acho que nós temos que estar na vanguarda das novidades aí também. A gente não pode ficar para trás. Paulo não ficava, né? A época dele, ele fazia o que tinha que fazer. Bom, Hans, a conversa... volta sempre ao essencial, que é a comunhão física. Então, isso tem que ser resgatado depois da pandemia agora. O Giovanni está dizendo também que ele e a esposa, em 98, estiveram em Moçambique com a JMM. Com a Tenda da Esperança, éramos 20 brasileiros de todas as regiões do Brasil. Uma situação que nos impactou foi o propósito islâmico para a época. Eles falavam que iriam construir mesquitas em toda a África, até que em todos os cantos pudessem ouvir o chamado para as orações diárias, né? Dos minaretes lá, né? Como está a expansão desse propósito? Como está a expansão do cristianismo também? Obrigado, o Giovanni pergunta para nós. Então, eles continuam com esse propósito. Eu fui várias vezes à Guiné-Bissau, que é o único país da África Ocidental que não é muçulmano oficialmente. O catolicismo ainda é forte lá. Mas está cheio de mesquitas, com capital saudita, kuwaitiano, iraniano. Pela cor você vê. Iraniano é verde, saudita é cor de rosa, e assim por diante. E eles cavam um poço artesiano na frente e para atrair o povo. Então, quando eu fui lá outra vez, o rei do Marrocos estava lá pessoalmente. A companhia aérea marroquina faz a ligação aérea ali, e ele estava lá para convencer o povo, o país a virar muçulmano. Ele não é qualquer muçulmano, ele é descendente do profeta, pessoalmente, diz ele. Então, Moçambique, mesma coisa, eles são muito fortes lá, dominam a economia de Moçambique, estão entrando na África do Sul. Então, isso é verdade, a expansão muçulmana é muito forte. Mas o cristianismo também tem crescido muito. Hoje, 49,5% dos africanos são cristãos. Que bom. Então, tem crescido muito o evangelho, investimento deles mesmos, não é mais tanto de fora, com escolas, com hospitais, e evangelização poderosa. Aquele pessoal do sul de Angola, que eu fui professor, quando eu estava lá, a denominação principal tinha 40 mil membros no total. Hoje eles estão com 300 mil. Uau. Então, eles são muito bons evangelistas e está crescendo muito rápido o evangelho na África toda. Eu lembro do Van Groninger, aquele pastor. A gente estava numa conferência em Poços de Caldas, eu acho que ele, em Águas de Lindóia, ele estava de férias no Brasil. E o Augusto Nicodemo soube que ele estava no mesmo hotel que a gente e pediu para ele dar uma palhinha. Que bom.
E ele foi lá dar uma palhinha e ele disse o seguinte: o problema nosso, porque ele é um especialista em família também, né, o Van Groningen. Aham, Ele disse o seguinte: o problema dos cristãos é que eles têm poucos filhos. aham, Se tivesse mais, teríamos muito mais cristãos no mundo. isso. E aí a gente precisa entender, claro que você tem, né, a Aham, depender da situação, mas falando em África, eu aham, imagino que os africanos têm muito mais filhos que os brasileiros. tem. Essa situação que eu falo é da Europa. Na Europa, os muçulmanos estão crescendo muito porque tem muitos filhos. Mas Uhum. na África, todo mundo tem filho. Todo mundo tem muitos filhos. Para nós diziam assim, só 4, parou por quê, irmã? Só 4 parou por quê? Porque o mínimo é 6, ou 8, ou 10, ou mais. Uau, Então, também morre muita criança, dá muita dó. Mas tem verdade. muita criança lá. Células não funcionam lá, porque você vai juntar 10 casais, são 100 crianças. Meu pai do céu. A célula. A casa já é uma célula A casa é uma bem célula, né? robusta, né? Ô, Hans, está muito bom conversar com você, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, talvez para a gente encerrar a nossa conversa. Essa pode ser uma primeira de outras, né? Aham, Há quem diga, você é missionário experiente, mas há quem diga que o grupo menos alcançado pelo evangelho são os jovens urbanos, aham, por por conta dessa ausência de fronteiras, dos pluralismos, da aham. negação de absolutos, as relações líquidas, né, que o Bauman já falava. Embora Aham. boa parte deles também se admitem espirituais, tem muita gente que acredita em anjo, em Isso. divindade e tudo mais. Você teria algum conselho para os que pretendem alcançar esses grupos de jovens urbanos? Então, ali o relacionamento também é a chave, não é? Emocionalmente? E quanto mais poder chegar perto deles, melhor. O que não é fácil, porque é uma tribo diferente, não é? Bola de Neve e outras igrejas assim tentam fazer isso e conseguem com bom sucesso, em boa medida. A PIB de Curitiba está com um culto sábado à noite de jovens com 1.600 frequentadores. Uau! O culto Eu na acho que a PIB de sexta Curitiba é uma igreja muito fora da curva. Quando é você muito fora da fala curva. na PIB de Curitiba e fala na igreja da cidade de São José dos Campos, você está falando Isso. O de culto mega de igreja. adolescentes na sexta-feira à noite tem 1.200 frequentadores. Uau! Eu não sei, eu não tenho ido lá, não sei qual é o segredo, mas as poucas vezes que eu vi que eles têm uma banda de rock violenta. Que Na, para nossa idade, assim, já não na orna sexta e muito aos ouvidos. na sexta e no sábado também. E eles têm muitas células. Eu não sei quantas 100 células tem de jovens, acho que são 200 células só de jovens. Eles têm um pastor só para isso. Então, a comunhão de grupos pequenos é muito importante, onde pode haver o ensino, não é? E a música do jeito que eles gostam, e uma palavra desafiadora e tal. Tentar chegar mais perto do estilo deles sem se render ao estilo Ah, deles. Eu passei entendi. passei um ano na Inglaterra. Ali, a igreja que eu frequentei era uma igreja grande, independente, sozinha. Só tinha uma filial ali na cidade do lado, mas fazia 3 cultos por domingo, às 10, às 12 e às 18. No total, mais de 1.000 pessoas na Inglaterra. E aí, congresso de jovens de verão, eles faziam em 2 etapas, porque não cabia de uma vez só. Então, eles juntavam 1.000 segunda, terça e quarta, e mais 1.000 quinta, sexta e sábado. Programa violento também, de pular e estremecer o chão. Uau! Mas pregação muito desafiadora, e o povo sai dali, assim, desafio mesmo. Eu sei que um pastor começou a falar de relações sexuais antes do casamento, chamou a atenção, e teve uns lá, 2, 3, começaram a subiar, assim como vaiando, né? A Uhum. multidão toda vaiou os que estavam vaiando. Olha só. Então, tocar em assuntos quentes sem ter medo, dizer que está errado e viver o evangelho. Então, não tem muitos segredos assim, mas tem que chegar mais perto deles, né? Uhum. É um grande desafio, né? Especialmente porque a geração, né, é muito diferente, né? Muito. Parece estar perto, mas ao mesmo tempo está numa distância absurda por conta dos valores, de como Sim. se enxerga a vida. Assim, você acha que o fato de
como você citou, os relacionamentos, então as lideranças, em alguma medida, também precisam ser jovens, né? Precisam entender desse métier, né? Ou tem que ter espírito jovem. Sabe qual é a diferença do velho e do jovem, não é? O jovem diz, vamos lá! E o velho diz, não vai dar certo. Tem que ter espírito jovem, tem que falar, vamos lá sim, vai dar certo. Então, em Portugal, eu vi uma igreja que estava começando, um projeto novo, e eles alugaram uma casa que tinha um porão grande. Todo o andar térreo da casa era um porão só. Cabia umas 50 ou 60 pessoas. Eles organizavam tardes de filmes, 2 vezes por semana, e tardes de jogos no sábado. Pebolim, ping-pong, jogos de mesa. E traziam os jovens do bairro. E enchia. Adolescente, às vezes está cansado do videogame, está chovendo. Pensando em que ano isso? Isso faz uns 20 anos. Não é de agora, não. Mas me impressionou na época. Aham. Bom, a conversa era essa. Foi uma alegria tremenda. Aqui o Giovanni ainda pergunta o seguinte: as principais necessidades para contribuirmos com a manutenção da expansão cristã na África, na sua visão, qual seria? Eu acho que ainda é o ensino, não é? O que a gente puder ajudar a formar líderes locais lá. E também fala-se muito hoje de geração de riqueza. A gente converte as pessoas, mas não ensina elas a ganhar dinheiro. E depois quer que elas sustentem a igreja que a gente fundou. Mas elas não conseguem pagar o pastor. Então, a geração de riqueza desafia o empresário a ir lá e a gerar empregos lá. Então, esse é um desafio interessante. E o que eu fiz em Angola, em parte, foi isso. Eu gerei mais ou menos 30 empregos diretos e não sei quantos indiretos. Quer dizer, tem 30 famílias hoje que comem hoje porque eu fui para Angola. Uhum. Então, esse é um desafio. Trabalhavam diretamente com a livraria. Com as várias livrarias, que eram pequenas, 1 ou 2 em cada livraria. Então, eu chuto assim 30 empregos diretos. Uhum. Então, gerar renda é um desafio legal, porque a África é pobre, mas dá para eles, não resolve. Eles têm recebido doações há décadas e não saem do buraco. Então, não é paternalismo que vai resolver. Tem que ser geração de riqueza, profissionalização. Tá. E isso tem a ver também com mudança de mente, né? Mudar a cabeça das pessoas. Totalmente. Pode ser profissões simples, ensinar o pessoal a consertar a geladeira, um fogão, e eles vão ganhar um dinheirinho com isso. E pode ser empreendedorismo, coisas grandes. Uhum. Então, é um desafio posto. Olha, obrigado. Foi uma bênção estar com você aqui. E a pergunta que não quer calar é quando você vai estar em São Paulo para nos visitar. É só marcar. Agora que a pandemia está acabando, a gente pode viajar de novo. Podemos marcar um domingo aí, quando vocês tiverem agenda para receber a gente. Vamos combinar isso e estaremos todos, já estamos, né, vacinados, como falou o Lincoln aqui. Isso, eu também. E a gente vai combinar e será uma alegria tê-lo conosco. Antes, de novo, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, sua família, os seus filhos. A sogra que está com 96 anos, é isso? Isso, 96 anos. Está firme e forte, conforme a minha idade, né? Vai firme no Facebook dela, no tablet, no WhatsApp. Qual o nome dela para a gente seguir ela no Face? Clair. Procura Clair. Eu vou ver lá, que ela é sua amiga também, da Úrsula, né? Então eu vou ver a Clair lá, eu vou seguir a Clair. Deus abençoe, Hans. Obrigado, viu? Bem, obrigado pelo convite, Luciano. Imagina, eu vou pedir que o Lincoln libere ali a fala do Giovanni para ele orar com a gente. Para a gente... O Giovanni que teve essa experiência de África. Pois é, que legal. E fez essas perguntas. Giovanni, alegria tê-lo, querido. Paz, para mim também, esse banquete que pudemos ter hoje, né? Agradeço muito ao irmão Hans, a esposa, porque a gente sabe que muito do trabalho do irmão Hans, a esposa estava ali suportando, sempre, né? Sempre. E pelos filhos. Mas foi muito bom, muito bom. Amém. Vamos orar, então. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de poder chegar diante do Senhor e com alegria nos nossos corações agradecer por todo esse trabalho que o Senhor apresentou, planejou, apresentou à irmã Hans,
a sua esposa, aos seus filhos, e eles de bom grado aceitaram, Senhor. Eles entenderam que todas as situações que eles passaram foram situações que foram os preparando para que todo o seu planejamento, Senhor, pudesse ser realizado e, principalmente, vidas puderam ser sido impactadas, vidas foram mudadas pelo sacrifício vivo de Jesus, que foi reconhecido por cada pessoa, Senhor Deus. Muito obrigado por aquelas famílias, por aquelas livrarias que foram abertas, pelas famílias que hoje ali trabalham, que podem te representar de uma maneira digna, Senhor. Obrigado porque o Senhor, durante todo esse período, o Senhor sustentou o irmão Hans, a sua família, todos os seus projetos, que hoje nos assustam, mas no dia o Senhor sabe que o coração dele ficou apertado, provavelmente como ficou o de Abraão, Senhor, mas o Senhor providenciou tudo na hora e no momento certo. Te louvamos pelo privilégio de poder participar neste ministério através da IBEC, te louvamos também pelas organizações, pelas editoras que passaram pelas vidas deles. Não vou lembrar de todos agora, mas o Senhor conhece, Senhor Deus. Obrigado também por essa iniciativa do pastor Luciano em promover esse encontro, esse momento tão gostoso de alegria, de reconhecimento da tua soberania em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder te servir, Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder falar com o Senhor e saber que o Senhor nos ouve. Dá-nos agora uma noite de repouso, descanso, com os teus anjos protegendo cada lar, Senhor, que está agora participando desse encontro, que nós possamos ter uma noite revigorante, com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Tudo isso nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Giovanni é diácono na nossa igreja. Que bom. Obrigado, Hans. Obrigado, Giovanni. Obrigado, irmão. Obrigado. Hans, depois nos falamos. Graça e paz. Amém. Deus abençoe. Tchau.